O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e seus aliados reunidos no Conselho de Segurança fizeram um apelo veemente à Rússia. É hora de pôr fim à invasão e retomar as negociações de paz. Contudo, o representante russo, Dmitry Polyansky, rejeitou a reunião com desdém, acusando as nações ocidentais de oferecerem apenas declarações vazias, sem qualquer conexão real com a busca pela paz. Nós, unidos em solidariedade, exigimos que a Federação Russa cesse imediatamente os ataques e inicie diálogos substantivos com a Ucrânia. Nossa determinação em apoiar Kiev permanece inabalável, seja por meio de assistência militar, econômica, política ou diplomática. Defendemos uma paz justa e duradoura, alicerçada nos princípios do direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Este não é apenas um compromisso retórico, é a única maneira de transformar a esperança de um mundo mais seguro em realidade. No entanto, os avanços rumo a um cessar-fogo e a uma solução pacífica continuam dolorosamente lentos. Cada dia de conflito prolongado enfraquece as chances de sucesso da diplomacia e aumenta o perigo de uma escalada ainda mais perigosa. O problema é que a tensão global está se dissipando, a influência da ONU diminui e, com frequência, faltam propostas concretas para resolver as questões fundamentais. É sobre isso que precisamos debater hoje, os mecanismos que infelizmente não funcionam agora, mas que podem e devem funcionar se agirmos com firmeza. Se a China realmente desejasse o fim desta guerra, teria condições de pressionar Moscou a interromper a agressão. A Rússia de Putin não passa de um gigante frágil, mas Pequim insiste em permanecer em silêncio, quando deveria estar na linha de frente pela paz. Acabei de me reunir com o presidente Donald Trump, e conversamos sobre como finalmente alcançar a paz. Discutimos ideias promissoras, e tenho esperança de que elas se concretizem. Agradeço profundamente por esse encontro e esperamos ações concretas dos Estados Unidos, capazes de forçar a Rússia a sentar à mesa de negociações. Moscou teme Washington e sempre leva suas advertências a sério. Com mais de 30 países em nossa coalizão, estamos construindo uma nova arquitetura de segurança, e contamos com os Estados Unidos como pilar fundamental. Garantias reais de proteção devem se tornar uma linha que a Rússia não ousará mais cruzar. O presidente Trump tem trabalhado incansavelmente nesse sentido, dedicando tempo, energia e os mais altos níveis de seu governo. Houve encontros na Turquia, na Arábia Saudita, no Alasca, além de inúmeras ligações da Casa Branca, tudo para buscar uma solução e pôr fim a esta guerra, que não pode ser vencida no campo de batalha. A única saída é a negociação. O presidente americano é um homem paciente e profundamente comprometido com a paz, mas sua paciência não é infinita. Como já deixou claro, ele possui ferramentas para impor custos econômicos adicionais à Rússia se necessário, para encerrar este conflito. A guerra precisa terminar. Se não houver progresso em curto prazo rumo à paz, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, tomarão as medidas necessárias para punir a continuidade da agressão. A China, desde o início da crise, alega manter uma posição objetiva e imparcial, defendendo o fim das hostilidades e a retomada de diálogos. Pequim menciona os 4 princípios propostos pelo presidente Xi Jinping e destaca seus esforços diplomáticos, incluindo o envio de representantes especiais e a formação de um grupo de países do Sul Global para promover consensos pela paz. No entanto, é lamentável que membros do Conselho de Segurança desperdicem tempo em reuniões convocadas por nossos colegas europeus que não passam de encenações políticas, como se estivéssemos assistindo a um espetáculo protagonizado por um ex-ator. A sala está lotada, mas cada discurso repete o anterior, sem acrescentar nada de novo à busca por uma solução real. Se isso satisfaz, podem continuar assim. Mas se desejam mudanças, há muito trabalho pela frente. Estamos preparados. Agora, a escolha é de vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu à tribuna e deixou claro: sua paciência tem limites. Ele alertou a Rússia de que está disposto a adotar sanções econômicas severas para forçar o fim da guerra, mas com uma condição: os aliados europeus devem acompanhar. Se Moscou não estiver disposta a negociar, os Estados Unidos estão prontos para impor tarifas poderosas, capazes de interromper o derramamento de sangue em pouco tempo. Porém, para que essas medidas sejam eficazes, a Europa precisa se unir a nós com ações idênticas. Afinal, vocês estão muito mais próximos do conflito do que nós, separados apenas por um oceano. É hora de a Europa elevar seu compromisso, em vez de se limitar a palavras. Enquanto continuam comprando petróleo e gás da Rússia, lutam contra ela, e isso é uma vergonha. E foi ainda mais constrangedor quando descobri
Vocês precisam interromper imediatamente todas as importações de energia russa, ou estaremos perdendo tempo. Estou disposto a discutir isso hoje mesmo com os líderes europeus presentes. Tenho certeza de que adoram ouvir o que tenho a dizer, mas a verdade é essa: não tenho medo de falar o que penso. As raízes da agressão russa contra a Ucrânia são ideológicas e coloniais, como destacou o presidente da Polônia na tribuna da ONU. Este não é um conflito regional. É um teste para saber se os princípios que sustentam a Organização das Nações Unidas resistirão ao tempo ou se sucumbirão às ambições imperiais de um Estado que se considera acima das leis e que repetidamente ignorou as resoluções da Assembleia Geral. De certa forma, todos nós compartilhamos a responsabilidade por isso. Continuar repetindo discursos sobre paz e segurança sem ações concretas só fortalece Moscou, que fala em eliminar as causas profundas do conflito. Concordo que é preciso atacar as raízes do problema, mas as causas da agressão russa são, antes de tudo, ideológicas. A Rússia se apoia em uma visão imperialista que enxerga povos inteiros como meros objetos de dominação, propriedade colonial. O desfecho desse dia exaustivo de negociações na ONU foi marcado por uma entrevista exclusiva do presidente ucraniano a um dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos, a Fox News. Ali, ele não apenas esclareceu de forma definitiva as possibilidades de encerramento da guerra na Ucrânia, mas também traçou, com precisão cirúrgica, as posições de seu país, de seus aliados e, sobretudo, da Rússia. Senhor Presidente, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado por compartilhar conosco as impressões de seu encontro com o presidente Trump hoje. Antes de tudo, é fundamental destacar: nossas equipes estão mais alinhadas do que nunca. Isso é positivo porque, pela primeira vez, as avaliações sobre a situação no campo de batalha baseadas em inteligência de ambos os países convergem. E isso faz toda a diferença quando se trata de definir como dialogar com os russos. Refiro-me ao presidente Trump. Com que postura ele abordará Moscou? Pressão ou conciliação? A resposta depende de dois fatores: a realidade no fronte e a fragilidade econômica da Rússia. O presidente ucraniano não hesitou em admitir os desafios recentes. Este setembro foi difícil para nossas forças armadas. Mas, na verdade, foi um sucesso. Recuperamos 360 quilômetros de território. Pode parecer pouco, uma pequena vitória. No entanto, significa uma coisa crucial: não estamos perdendo. E isso, por si só, já é uma mensagem poderosa. Sua voz transmitia não apenas confiança, mas a convicção de quem sabe que cada metro reconquistado é um golpe estratégico contra a narrativa russa de invencibilidade. Quando questionado sobre a evolução de sua relação com o presidente Trump, a resposta foi direta: acredito que nossos laços estão mais fortes do que nunca. Talvez antes não tivéssemos tido tempo suficiente para construir essa proximidade. Não sei. O que importa é que agora as conversas são frequentes, as reuniões acontecem, e isso faz diferença. Putin, por exemplo, tem dedicado tempo excessivo a tentar influenciar Trump. Isso, por si só, já nos aproximou. O presidente ucraniano fez questão de destacar uma declaração recente de Trump nas redes sociais, após o encontro entre os dois. Ele afirmou que, após analisar em profundidade a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia, está convencido de que, com o apoio da União Europeia, e especialmente da OTAN, temos capacidade não apenas de resistir, mas de recuperar todo o nosso território. As fronteiras originais, de antes da invasão, são um objetivo perfeitamente alcançável. Isso exige tempo, paciência e um compromisso financeiro contínuo dos nossos parceiros. E sim, fiquei surpreso. Não pela confiança em meu povo ou em nossas forças armadas, essa nunca faltou, mas pela clareza com que Trump reconheceu que a Ucrânia pode vencer. Ele deixou claro que quer apoiar nosso país até o fim. A determinação de Trump em encerrar o conflito o mais rápido possível foi recebida como um sinal alentador. Ele entende o que nós entendemos: Putin não quer a paz. Ele vende a ilusão de que está vencendo, mas a realidade é outra. E agora, com esses sinais positivos dos Estados Unidos, temos a certeza de que não estaremos sozinhos até o último dia desta guerra. Sobre a pressão sobre Moscou, o presidente ucraniano foi categórico. O presidente Trump compreende que as sanções europeias, embora importantes, não são suficientes. Precisamos de medidas mais duras, direcionadas ao cerne do regime, sua rede energética, seu sistema financeiro, seus bancos. Conversamos sobre isso em detalhes e contamos com o apoio dos Estados Unidos para ampliar essas sanções. Putin precisa sentir que cada dia de guerra custa mais do que o anterior. Os números apresentados durante a entrevista eram eloquentes.
Desde o encontro entre Putin e Trump no Alasca, os ataques russos contra civis ucranianos haviam se multiplicado de forma exponencial. Mais de 5.000 ataques aéreos, 200.000 confrontos armados, milhares de vítimas. Putin usou aquela reunião como propaganda interna. Ele mostrou ao povo russo que ainda tem acesso ao líder americano, que ainda há espaço para negociação. Mas a verdade é que ele só entende a linguagem da força. Enquanto não houver pressão real, ele continuará acreditando que pode vencer militarmente. A possibilidade de um encontro direto entre os dois líderes foi abordada com ironia calculada. Putin me convidou para Moscou. Claro, ele faria isso, é uma forma de adiar qualquer conversa séria. Eu respondi que se ele não quer se encontrar comigo, poderia vir a Kiev, ou escolher um território neutro. A decisão é dele. Mas ele sabe que um encontro exigiria resultados concretos, e seu único resultado até agora é prolongar a guerra. O presidente ucraniano não poupou críticas à estratégia expansionista de Putin. Ele não vai parar na Ucrânia. Já está testando os limites da OTAN. Drones na Polônia, aviões na Estônia, provocações constantes. Trump foi claro, esses países devem derrubar essas ameaças. Putin quer medir a reação da aliança. Ele acredita que os membros da OTAN não estão preparados para uma guerra prolongada. E infelizmente ele pode estar certo, pelo menos por enquanto. Quando indagado sobre o que seria necessário para fazer Putin recuar, a resposta foi fria e estratégica. Ele só vai parar quando perceber que não pode vencer. E isso só acontecerá quando a pressão econômica e militar for insuportável. Putin não luta por ideais, ele luta por dinheiro. Sua máquina de guerra, seus oligarcas, seus generais, todos dependem do fluxo constante de recursos. Se cortarmos isso, ele terá que escolher entre recuar ou ruir. O presidente ucraniano encerrou com um apelo claro. Putin não quer negociações. Ele quer território. E se não o detivermos agora, ele não parará na Ucrânia. A Europa, os Estados Unidos e a OTAN precisam entender, esta guerra não é apenas nossa. É uma batalha pela ordem internacional. E a única forma de vencê-la é com unidade, determinação e uma estratégia que ataque não apenas as consequências, mas as causas. A ambição imperial de um homem que ainda acredita que pode reescrever a história à força. E eu sei muito bem o que vocês lhe apresentaram. Sim, todos nós, nossas equipes, nossos aliados, propusemos encontros na Turquia, na Arábia Saudita, no Catar, na Europa. Locais neutros como a Áustria ou a Suíça. Até sugerimos lugares como o Cazaquistão se fosse necessário. Estávamos prontos. Vocês estavam? A resposta foi clara, sim, nós estávamos. Foi isso. Ontem mesmo, conversei com o presidente Erdogan, aqui ao meu lado. Perguntei a ele sobre suas impressões, sobre quanto tempo isso ainda pode durar. Ele me disse que mantém boas relações tanto com vocês quanto com a Rússia, mas não acredita que isso vá terminar tão cedo. Vocês concordam com ele? Porque ele conhece minha posição. Nós queremos acabar com esta guerra. E ele entende que Putin não quer o mesmo. Ele sabe disso e tem exercido pressão real sobre Moscou. Eu sei que ele reconhece a necessidade de mais pressão vinda de fora. O presidente Trump dos Estados Unidos pode ser a chave para mudar a postura de Xi Jinping em relação a este conflito. Porque a China, e não me interpretem mal, não parece interessada em pôr fim a esta guerra. A China, a Índia, todos têm um papel aqui. As nações europeias já disseram que é preciso abandonar o petróleo russo, mas isso só funcionará se for feito em conjunto com os Estados Unidos. Vocês acham que isso vai acontecer? Eu acredito que o Irã nunca estará do nosso lado, porque nunca estaremos do lado dos Estados Unidos. A Índia, por outro lado, está majoritariamente conosco. Sim, temos questões energéticas a resolver, mas o presidente Trump pode trabalhar com os europeus para fortalecer os laços com Nova Delhi. Precisamos fazer tudo para não afastar os indianos, e eles podem, sim, rever sua dependência do setor energético russo. Com a China, a situação é mais complexa, porque não é do interesse deles abandonar Moscou, pelo menos não agora. O presidente Trump mencionou que qualquer acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia resultaria na perda de parte do nosso território. Vocês aceitam essa realidade? Que concessões estão dispostos a fazer se nos sentarmos à mesa de negociações? E eu deixo claro, não vamos ceder o que não nos pertence. Antes de mais nada, é importante ressaltar que tivemos uma conversa produtiva com o presidente Trump, e ele entende que não podemos simplesmente trocar terras como se fossem moedas de troca. Isso não é justo. Não é verdade. E se Deus quiser, confio que ele manterá essa postura firme quanto à questão territorial e à nossa soberania. O problema não são as fronteiras em si, mas a ambição de Putin. Se lhe dermos mais, ele vai querer ainda mais.
Ele não vai parar. Então a pergunta não é como encerrar a guerra, mas como deter as ambições de Putin e fazê-lo mudar de postura. Nós conversamos sobre isso inúmeras vezes desde o início deste conflito. Já são quase 4 anos de guerra, 40 meses de resistência. Seu povo deve estar exausto, suas tropas devem estar no limite. Eles são, sem dúvida, resilientes. O presidente Trump comentou sobre como a Rússia foi contida quando esperava vencer em poucos dias. Como vocês avaliam a situação atual? Como seu país se sustenta? Estamos em uma posição difícil, é claro, mas moralmente estamos firmes. Esta é a nossa terra. Este é o nosso lar. Podemos estar cansados, mas não podemos perder. Não podemos perder porque, se o fizermos, perderemos nossa independência. E isso é algo que nenhum ucraniano aceitará. Para aqueles ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que questionam a corrupção em nosso país, que se preocupam com o destino dos recursos enviados ou que criticam a ausência de eleições devido ao estado de emergência, eu digo, essas alegações não correspondem à realidade. Todas as reformas anticorrupção foram aprovadas por este parlamento com maioria esmagadora. Nossa própria bancada votou a favor da independência das instituições anticorrupção, mesmo durante a guerra. E as instituições europeias sempre reconheceram e apoiaram esses avanços. Elas sabem disso porque foram os nossos parlamentares que aprovaram essas leis. Quanto às eleições, mesmo que seja difícil sob nossa Constituição, estamos dispostos a realizá-las se houver um cessar-fogo e garantias de segurança, com o apoio de nossos parceiros internacionais. A democracia não é um luxo que podemos adiar, é um compromisso que honraremos assim que as condições permitirem.